Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a compulsão alimentar. Vamos juntos? Bom, antes de falarmos exatamente sobre a compulsão, nós vamos entender como funciona um pouquinho o nosso organismo. Nós temos um sistema, um mecanismo neuroregulatório que nos avisa quando estamos satisfeitos diante das nossas alimentações. Porém, existem algumas coisas que prejudicam essa comunicação. Que coisas seriam estas? A primeira delas é o comer muito rápido. Por quê? Porque o cérebro ele não vai ter o tempo suficiente para mandar a informação de que nosso estômago já está saciado. Ele precisa em torno de 20 minutos após a primeira garfada para que essa informação chegue e que a gente perceba então que nós já estamos saciados. A segunda coisa é o mastigar pouco. Por quê? Porque o processo de mastigação é responsável pela produção do suco gástrico, que vai então fazer a digestão desse alimento. Então, se a gente mastiga muito rápido, mastiga poucas vezes, essa produção do suco gástrico ela vai ser menor. E com isso também vai dificultar a mensagem em relação à nossa saciez. O terceiro ponto é o comer distraído. É aquela hora que a gente faz as refeições em frente à televisão, a um celular, prestando atenção em outra coisa. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma dificuldade em perceber o sinal e a mensagem que o nosso corpo está dando de que então já estamos satisfeitos. O quarto ponto, que é a questão de quando nós não estamos com fome, mas mesmo assim comemos. Então, esses 4 pontos, eles vão dificultar o processo de entendimento do meu organismo de que eu já estou satisfeita. Significa que quem tem isso, quem faz isso, tem compulsão alimentar? Não. Todos nós já passamos por algum episódio na nossa vida em que comemos para mais daquilo que a gente deveria, Fomos numa festa, por exemplo, e estava tudo tão bom, tão gostoso, que nós fomos comendo e ao final da festa aquela sensação de estufamento, de que eu comi muito mais do que eu deveria ter comido. Ou um dia que eu almocei em frente à televisão e quando assustei, foi muito mais. Então, todos nós temos esses pequenos momentos durante a nossa vida em que a gente vai comer para mais, tá? Agora, se a gente começa a se tornar dependente da comida, aí nós temos um sinal de alerta. A partir daí, então, nós temos que começar a pensar que pode estar acontecendo algum problema. E aí, vamos falar então da compulsão. O que é a compulsão alimentar? A compulsão, ela é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando ela não está com fome. E ela não consegue parar de comer, mesmo com a sensação de saciez. Vai comer grandes quantidades de alimento em um curto espaço de tempo. E durante o episódio da compulsão, ela tem uma sensação de perda de controle e ela come sem prazer ou sem vontade. Então, essa é a definição da compulsão alimentar. As pessoas que têm a compulsão, elas podem vir a ser obesas, mas não quer dizer que toda pessoa obesa possui a compulsão alimentar. Dentro disso, qual seria então a recorrência para que a gente comece a identificar se eu tenho ou não a compulsão? Temos que perceber se está acontecendo esses episódios, pelo menos uma vez por semana, com uma duração média de 3 meses. Por que a gente fala episódios? Porque a pessoa ela não é compulsiva 24 horas por dia. Ela vai ter momentos que ela vai ter aquela situação da compulsão. Por isso que nós falamos dessa forma, tá? Então, perceber, uma vez por semana, recorrente em pelo menos 3 meses. E aí, a compulsão alimentar, ela traz também o sentimento de
perda, de angústia. Então, tudo isso tem que estar associado no momento em que a pessoa estiver passando pelo episódio, tá? Quais são as causas hoje conhecidas da compulsão alimentar? Nós trabalhamos com duas possibilidades. A primeira delas é uma dieta realizada de forma errada, vamos pensar assim. Por quê? Às vezes a pessoa ela passa por uma privação muito intensa de alguns alimentos e essa privação pode trazer para ela duas consequências. Um processo depressivo, que pode levar a uma compulsão, e uma necessidade ou uma vontade incontrolável de comer aquele alimento ao qual ela foi privada. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado de como que essas dietas são realizadas, tá? E a segunda questão, que nós já falamos um pouquinho lá na frente do sinal, né, que o cérebro manda para o nosso estômago, é a questão do comer por conforto emocional ou compensação emocional. Nesse item nós vamos parar um pouquinho. O que acontece aqui? Muitas pessoas relacionam a comida com aquilo que vai solucionar os problemas da vida dela. Então, eu estou triste, eu vou comer. Eu briguei com meu namorado, eu vou comer. Eu tô com raiva da minha amiga, eu vou comer. Então, é como se a comida ela tivesse um lugar diferente do que realmente tem que ser na vida dessa pessoa. Ou às vezes, não só nos momentos de tristeza, né? Estou feliz, eu recebi uma promoção no trabalho, eu vou comemorar comendo. Então, gente, nós temos que ter um cuidado muito grande nesse lugar que nós colocamos o alimento na nossa vida. Se a gente começa a perceber que tudo que me acontece, do bom ou do ruim, eu estou trazendo o alimento como esse lugar para justificar o porquê que eu vou comer, isso é um sinal de alerta. Isso pode vir a se tornar um problema. Não é que isso isoladamente eu já estou com compulsão, não é isso. Né? A nossa cultura, principalmente a mineira, né? Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, nós temos muito isso com a comida. A gente não consegue visitar alguém sem essa pessoa nos oferecer um cafezinho com pão de queijo. Então a comida ela está muito em volta da nossa cultura. Né? Nós não vamos conseguir ficar livre dela. Mas nós temos que tomar o cuidado e um olhar da maneira como nós estamos nos relacionando com a comida. Né? Estou estressada, eu vou comer. Estou me achando feia, não estou gostando de mim, eu vou comer. Né? Estou com uma baixa autoestima, uma tristeza, eu vou comer. Então, se tudo a gente começa a colocar a comida, isso pode nos trazer um problema. Tá bom? Então, vamos começar a ter cuidado nesse momento. Comida, gente, não vai solucionar nossos problemas. Claro que a gente já sabe que algumas substâncias, elas nos trazem uma sensação prazerosa, dentre elas o chocolate, né? Porém, é uma sensação do momento. O nosso problema real, ele não vai ser solucionado. E aí a gente pode estar criando mais um à medida que a gente coloca o alimento nesse lugar de importância, ok? Bom, quais são, então, para a gente dar uma resumida, quais são os sintomas principais para a gente identificar uma compulsão alimentar? Vai ser o comer mais rápido que o normal, o comer quando não se tem fome, o continuar comendo mesmo diante da saciez, o comer sozinho ou escondido. Por quê? Porque as pessoas com o episódio da compulsão, elas têm vergonha, porque elas já sabem que elas vão comer para mais do necessário. Elas vão ficar tristes, culpadas e angustiadas após o episódio da compulsão e algumas vezes introvertidas. Elas começam a se fechar com medo do julgamento, de como que as pessoas então vão perceber essa questão. Então as pessoas começam a ter um isolamento. Bom, é uma ideia geral, esse é um assunto muito complexo, né, para a gente estar entendendo. Espero ter deixado uma mensagem mais simples de entendimento para vocês. E para a gente concluir, uma frase que eu acho que é ouvida muitas vezes, né? Que nós vivemos... Mentira! Que nós comemos para viver e não vivemos para comer, tá bom? Um grande abraço e até o próximo domingo.